Minha gente, é uma conversa que nós vamos ter hoje aqui. Mas eu quero deixar clara a minha satisfação a ver aqui a presença do representante da Igreja Anglicana e do meu amigo Antônio Peruso, nosso arcebispo da Igreja Católica no Paraná. Dom Antônio, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra que em hebraico significa não mais, não menos do que dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao capital financeiro. E é isso, senador Paim, que estamos vendo ocorrer hoje. O compromisso do neoliberal Estado que se instalou no Brasil com o mercado financeiro quer entregar a previdência pública para os grandes bancos nacionais e internacionais. O nosso Papa Francisco, no encontro de Davos, dava um recado aos homens mais ricos do mundo e aos governantes dos países mais poderosos, Bútica. Ele dizia: o capital é bom quando investido numa fábrica, numa planta de serviços, quando dá empregos, dá salários e viabiliza a vida em sociedade. Mas o capital não pode dominar o mundo. E este é o grande projeto que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O projeto da globalização, que significa a submissão dos povos do mundo ao domínio do capital financeiro. Com a derrota da Alemanha na última guerra, se estabeleceu na Europa o Estado social. O Estado que respeitava as minorias. O Estado que respeitava as mulheres. O Estado da sustentabilidade, do respeito à natureza. Mas, de repente, não mais que de repente, surge uma reação do domínio do capital financeiro no mundo a partir da Europa. E esta reação, Bútica, se suporta num tripé bem claro, facilmente identificável, lá na Europa e aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a precarização dos executivos. Como? A precarização dos executivos com os bancos centrais independentes entregando o comando da economia para o capital financeiro. O executivo, nesse modelo, passa a ser uma espécie de Estado policial. Em francês, um gendarme. O Estado armado para reprimir as manifestações de protesto de um povo revoltado. É o primeiro tripé. A prevalência absoluta do capital financeiro contra o Estado que se interessa pelas pessoas, pela natureza, que respeita as mulheres e as minorias. O segundo ponto de apoio do tripé é conhecido de todos nós. A Operação Lava Jato está mostrando a cada dia o que ocorre com o nosso parlamento. É a prevalência do financiamento privado de campanha com Caixa 1, 2, 3, é a corrupção do parlamento com o financiamento privado, acabando com os partidos, submetendo os parlamentares aos seus financiadores, meros mandaletes de quem paga as suas campanhas. E a precarização do parlamento dá suporte a essa mudança da valorização do capital financeiro sobre a solidariedade, o amor e o Estado social. O terceiro, Paim, é o ponto de apoio mais terrível. É a precarização do trabalho. É o fim da legislação. É a valorização do conveniado sobre o legislado. E isto no Brasil se traduz pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência e pela privatização da Previdência Pública que pretendem entregar aos bancos. Nós já vimos o que acontece com isso. Veja o exemplo da Argentina, o exemplo do Chile com o Pinochet. Na Argentina, grande parte da população precariamente
é assistida pela Previdência, enquanto no Chile o salário de um trabalhador não ultrapassa, aposentado, a R$ 441. Grande parte da população não tem mais acesso à Previdência. Estas medidas se contrapõem a um movimento de protesto que se organiza no mundo. A proposta do governo brasileiro não é apenas o fim da CLT, a destruição da Previdência, é a privatização do Estado, o Estado mínimo, é a selvageria, a barbárie, é o liberalismo econômico que faliu no mundo. É o liberalismo econômico rejeitado na Inglaterra com o Brexit, quando a população, aliada ao capital inglês, diz não ao domínio do capital financeiro alemão no mercado comum. É o desespero da Espanha, que, sob o domínio do capital financeiro, não consegue montar um governo estável há mais de um ano. É o que aconteceu na França, quando Hollande, do Partido Socialista, adere à visão globalizante sob o domínio do capital financeiro e não consegue nem ser candidato à reeleição. É o que acontece na Itália, quando um primeiro-ministro propõe mudanças na Constituição para estabelecer a primazia do liberalismo econômico sobre o Estado social. É derrotado e renuncia. É o que aconteceu na Grécia, completamente destruída sob o domínio do capital alemão. E nos dizem, precisamos acabar com a Previdência Social porque ela é deficitária. O nosso ministro já deixou claro para vocês que esta é uma falácia. É uma falácia tão clara, Tokars, que o Tribunal de Justiça Federal do Rio Grande do Sul proibiu o governo do Temer de continuar colocando falsidades no rádio, na televisão e nos jornais do Brasil. A Previdência Social Pública no Brasil é francamente superavitária. Ela se sustenta com a contribuição de patrões e empregados, mais o PIS, o PASEP, o COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e, em determinado momento, até com o CPMF. Ela é superavitária, amplamente superavitária. O que pretende é entregar essa massa de recursos previdenciários para a administração de grandes bancos nacionais e internacionais. É evidente que, a partir de um determinado momento, ela encontra dificuldades com o processo recessivo que nós vivemos. Mas como se enfrenta o processo recessivo? Se enfrenta cortando direitos da população trabalhadora, eliminando direitos e garantias conquistadas ao longo de séculos, com a luta de um povo rebelde, de um povo ativo na defesa das suas prerrogativas? Ou existem outros caminhos para o restabelecimento do desenvolvimento econômico? Eu quero discorrer com vocês sobre algumas soluções tomadas no mundo. Na década de 30, a Alemanha estava quebrada. A mesma coisa acontecia com os Estados Unidos da América. Na Alemanha, o comandante da economia era um sujeito chamado Horace Greeley e Hjalmar Schacht. Economista liberal, Tokars. Absolutamente liberal em todos os seus textos. Mas assumindo o comando da economia, ele percebeu que ele era um alemão e tinha um compromisso com o seu povo e reverteu o processo de administração das finanças do país. Ele acabou com os lucros fantásticos do financiamento da dívida. Da noite para o dia, criou uma moeda não moeda que chamava-se MEFO. A taxa Selic, que é essa taxa que no Brasil é a mais alta do planeta, foi reduzida na Alemanha, não tinha esse nome, mas foi reduzida na Alemanha a quase nada. E ele então se associa
com grandes empresas alemãs para a construção da infraestrutura que possibilitava a retomada do desenvolvimento e, através do Banco Central, garante não mais o lucro do financiamento da dívida pública, das ganâncias do capital vadio, mas uma taxa de retorno para quem estivesse investindo nas autobans, nas siderurgias, e da noite para o dia recupera a economia alemã, proibindo que o país comprasse de um país que não comprasse da Alemanha. Protecionismo explícito, Dom José, levantou a economia alemã. Nos Estados Unidos não foi diferente. Franklin Roosevelt era presidente da República. A recessão era brutal. Eis que aparece um industrial, conhecido no mundo amplamente até hoje, o Ford, que inventou a linha de montagem. O Ford sustentava o seu método de produtividade em cima das ideias de um economista chamado Taylor. E o Taylor dizia que a maneira de aumentar a produtividade era a especialização do trabalho. O trabalhador especializado produziria mais em menos tempo. Aumentaria de forma fantástica a produtividade da indústria norte-americana. Ford se apropria das ideias do Taylor e cria a linha de montagem. Era a especialização acoplada ao sistema da linha de montagem. Um grupo de operários montava o motor, outro grupo a suspensão, enquanto aquele carro em construção ia passando pela linha de montagem. A indústria americana inteira aderiu ao Fordismo suportado no Taylorismo. E os Estados Unidos estava em recessão. Então, Taylor procura Franklin Delano Roosevelt, presidente da República. E Roosevelt diz a ele: que maravilha vocês fizeram. Vocês estão mudando os Estados Unidos. Mudando não, diz Ford, nós vamos falir os Estados Unidos. Roosevelt, perplexo, pergunta: mas falir como, se a produtividade aumentou de forma brutal? E o Ford responde: vamos falir porque estamos aumentando a produtividade e não temos consumidor. Nós não temos gente para comprar, nós não temos trabalhador bem remunerado. Meu Deus, diz o Roosevelt, que faço então? E veio a proposta inicial do novo pacto, do New Deal. Ford propõe: vamos reduzir na crise a carga horária para empregar mais gente e aumentar o salário para viabilizar o poder de compra. E assim se viabilizou o crescimento da economia americana no início do New Deal. Paralelamente a isso, o Estado americano diretamente começou a fazer investimentos monumentais em portos, hidrelétricas, em estradas, em infraestrutura, e a economia se pôs novamente em movimento. O que faz hoje o governo que quer acabar com a aposentadoria e liquidar a CLT com a terceirização? Corta investimentos com a estúpida PEC 241, quer reduzir salários, acabar com a aposentadoria. A Gleisi citou o Márcio Pochmann, um estudo do Pochmann. De cada R$10 que circulam na nossa economia, não estou falando, nem a Gleisi falou, do investimento total, mas da circulação. R$4 vem da Seguridade Social. É isso que viabiliza as pequenas empresas que dão a maioria absoluta dos empregos para a população. E eles querem reduzir os salários, liquidar os investimentos, cortar garantias na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. A estupidez é total. É claro que estamos numa crise recessiva. E essa crise vai prejudicar o equilíbrio interno, atuarial da aposentadoria. Mas ela tem que ser solucionada com a retomada do desenvolvimento, que é extraordinariamente fácil. Eu diria a vocês, citando um filósofo italiano, nós temos que examinar os fatos com muito pessimismo, mas nós temos que ser muito otimistas na ação. Como Ilmar Schacht, na Alemanha, acabou com a inflação numa semana,
se tivermos no Brasil um governo disposto a enfrentar o capital financeiro, resolvemos a crise sem prejudicar a população. Esta visão do Estado mínimo está derrotada no mundo. Mas e agora? O que fazemos? Fazemos, Paim, o que você está fazendo. O que os sindicatos, as centrais e os companheiros presentes aqui nessa reunião fazem agora. Mobilização, porque o raio do Congresso Nacional, composto por mandaletes do capital, é sensível também ao perigo que corre numa eleição popular. Porque se, numa medida ampla, obedecem aos favores que recebem, empregos, cargos em comissão, emendas para suas bases eleitorais, votando de uma forma absolutamente irracional essas medidas do Estado mínimo, providenciadas pelo Moreira Franco e por alguns economistas vinculados à grande banca, o Congresso Nacional sente também a pressão da opinião popular. Maurício, quando abriu esta reunião, disse que nós, normalmente, na Assembleia Legislativa do Paraná, estabelecemos o contraditório. Nós convidamos pessoas que tenham ideias favoráveis e que tenham ideias contrárias. No Brasil, não acontece mais isso a nível popular. Ninguém quer defender essa estupidez que o governo tenta comprar a peso de ouros e favores com a fisiologia do Congresso Nacional. Esta reunião é uma reunião, Venere, importante, que se multiplique, que a indignação popular ocupe as ruas, porque o Brasil tem saída. E a saída do Brasil é o resgate da dignidade nacional num projeto de construção de um Estado independente e soberano. Jamais a estupidez brutal da austeridade fiscal, do liberalismo econômico, da subordinação de um projeto nacional a concertações globais, em que o mundo se coloca à disposição do capital financeiro. Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, nos deu, com clareza, o caminho da solução recentemente. Disse ele, não há a menor possibilidade de desenvolvimento econômico se um país não proteger suas empresas nacionais e os seus trabalhadores contra os ataques do interesse do capital financeiro no mundo inteiro. O que pretendiam os governantes de hoje para o Brasil? A coisa está muito clara, Tocas. Eles pretendiam transformar o país, regredindo nas suas etapas econômicas, a um produtor de matéria-prima. O agronegócio. É claro que o agronegócio é importante. O Paraná sabe disso. E eu, como governador por 3 vezes desse estado, sei bastante bem. Mas o agronegócio, com tecnologias modernas e mecanização, produz para exportação. Viabiliza em determinados momentos o equilíbrio da balança comercial. Mas o agronegócio não emprega. O agronegócio desemprega. Então, eles propõem, ao lado da visão estúpida da regressão do Brasil a etapas de desenvolvimento coloniais, eles propõem a venda de terras brasileiras para estrangeiros. Num determinado momento, as nossas terras mais férteis serão vendidas, não serão mais nossas, e se construirá um muro, dizendo, brasileiro para cá não passa. Aqui é tecnologia intensiva, mecanização, e vale a soberania de outros senhores. Mas não era só isso, não. A proposta se complementava com uma tentativa de implementarmos algo parecido com o modelo chinês de desenvolvimento. Acaba-se com as garantias trabalhistas, minha gente. Salário lá embaixo, imposto pequenininho, e os capitais financeiros do mundo sairiam dos seus países de origem para maximizar os seus lucros num país sem garantias trabalhistas, sem imposto, o que viabilizaria uma lucratividade excepcional.
foi o que fez, em determinado momento, parte do capital norte-americano investindo em outros países, principalmente nas zonas de exportação da China. Ganharam muito dinheiro. As diferenças de poder econômico entre uma população pobre e grupos pequenos muito ricos se aprofundou. Mas, internamente, os Estados Unidos perdeu emprego. E foram os trabalhadores revoltados dos Estados Unidos que garantiram a eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Nós não queremos um modelo desse para o Brasil. Mas no momento em que o Trump ganha a eleição e que diz que não admitirá mais que os capitais saiam dos Estados Unidos para produzir fora com salários baixos e sem imposto, porque isso desemprega os americanos, ele acabou definitivamente com a proposta neoliberal do Temer e do Macri na Argentina. Esse modelo proposto se torna um modelo rigorosamente inviável, inclusive no curto prazo. E nós estamos aqui batendo um papo sobre isso. O nosso ministro Gabas já mostrou a inviabilidade do modelo. A Gleisi falou com veemência. O Paim vai aprofundar. Mas não é possível que o Brasil passivamente assista uma espécie de uma desconsideração absoluta com a população. Principalmente no momento em que o deputado Maurício, o deputado Lácio e o Tadeu Venere não encontraram nenhum palestrante para vir conversar com vocês defendendo a patifaria do fim da Previdência e da mudança da CLT. Minha gente, resistência nas ruas, manifestação com clareza. O Brasil não pode se submeter a um modelo completamente ultrapassado, burro, a essa idiotia do Moreira Franco, do porra louca do Meirelles, que num país sério já deveriam ter sido interditados. Já deveriam ter sido interditados. Tocars, medida de segurança para essa gente, porque nem passíveis de serem presos eles são, tal o nível da sua irresponsabilidade. A luta, companheiros, sem um direito a menos.